Fala pessoal, e esse é mais um quadro novo aqui para o nosso vídeo de sábado mais descontraído, onde eu vou responder a sua dúvida. Durante a semana houveram vários comentários com algumas dúvidas aqui no canal e eu separei as mais pertinentes para poder fazer com que você se torne um investidor cada vez melhor, cada vez mais capaz de tomar as próprias decisões. E se você tem dúvidas com alguma coisa nos seus investimentos, na sua carteira, algum ativo específico, você vai deixar no comentário aqui, eu vou ler o seu comentário e vou fazer um vídeo respondendo os seus comentários com as nossas análises gráficas, bem detalhadamente, tá bom, pessoal? Então, só deixar aí no comentário que eu vou conseguir responder e vai ser os nossos vídeos de sábado para você assistir aí aonde você estiver, tá bom? E partindo aqui para a primeira pergunta, eu tenho uma inscrita dizendo: eu sou nova aqui e tenho uma dúvida, se a empresa está crescendo cada ano com dívida controlada, por que arriscada? Obrigado e bons investimentos. É o seguinte, pessoal, essa dúvida foi referente a um vídeo que eu fiz da carteira do canal, onde incluí uma empresa nova, é a Unifique, uma empresa de telecom fechando a carteira do canal. Tem playlist da carteira do canal para você assistir também, para acompanhar toda semana nos nossos investimentos. E a Unifique, nesse caso específico, ela é uma empresa que vem apresentando lucros constantes, né? Crescimento de lucros trimestre a trimestre, ano a ano, crescimento de receitas bem robusto, uma empresa muito boa, tem vídeo específico dela aqui, vai ser lançado, tá? E ela me perguntou essa dúvida. Então, aqui para te responder é o seguinte: apesar desse crescimento de lucros, de receita, dívida controlada, distribuição de dividendos, empresa sólida no mercado, querendo fazer novas aquisições e crescer cada vez mais, ela tem a sua cotação com uma volatilidade muito alta, ou seja, os preços variam muito. Além disso, ela teve uma perda de rentabilidade desde o seu IPO. Então ela começou com um preço e ela vem perdendo valor de mercado com o passar dos anos. E isso faz ser uma empresa mais arriscada, porque não é todo mundo que tolera. Só os investimentos em renda variável em si já se torna um investimento mais arriscado, né, em comparação com renda fixa, por exemplo. Então, só dela já estar na bolsa de valores sendo negociada, ela já é uma empresa arriscada. Depois ela tem um IPO recente, então ela não tem um histórico de bolsa conciso, um histórico consolidado, ela não tem anos, uma trajetória específica, ela ainda está construindo. Outra coisa também, empresas small e micro caps que têm pouco valor de mercado ainda precisam crescer bastante. Empresas deste tipo de crescimento, elas sofrem muito com a taxa de juros, sofrem muito com impostos, sofrem muito com a concorrência de forma geral, então isso a torna também arriscada. E por fim, o que faz ela também ter um risco um pouco maior é a sua liquidez média diária, que não é muito alta. Então, se há uma compra maior no número das ações da Unifique, a volatilidade aumenta mais ainda. Se alguém comprar, sei lá, 1 milhão de ações, o valor muda muito da cotação, então isso distorce um pouquinho o mercado. Então isso a faz ficar bastante arriscado, né? Se você tivesse investido R$1.000 na Unifique na sua data de IPO, hoje você teria R$433 apenas. Então essa degradação do seu patrimônio a faz tornar bastante arriscada em comparação com outras, tá bom? Então espero que eu tenha tirado a sua dúvida aí. E passando para a próxima pergunta, uma outra inscrita diz: tem o Ogin 11, que é um fundo de investimento para infra, né? Um FII Infra. Obrigado pelo vídeo, fiquei com uma dúvida. Então, comprar FII Infra com ágio não tem problema? Isso foi sobre o Juro 11 que eu gravei um vídeo. Hoje ele tem um valor patrimonial em média R$100. Eu disse que geralmente esses fundos mais negociados, esses fundos que têm uma atratividade muito grande, fundos sólidos, são difíceis de ter um valor abaixo do seu valor patrimonial. Então eles sempre vão estar negociando com ágio. E que se o Juro 11, no caso, ter a sua desvalorização da cota, se for menor do que o valor patrimonial, ou seja, menor do que os R$100, pode ser que o fundo não distribua dividendos. Então pode ser que tenha gerado alguma dúvida nesse sentido, mas o sentido é que eu quis dizer que pode sim, não tem problema comprar um FII Infra ou um fundo imobiliário ou uma ação com valor um pouquinho acima do patrimonial. Só que você vai estar pagando um pouquinho mais caro por um ativo. Só que, geralmente, reafirmo, se é um ativo muito bom, se é um ativo que está fazendo falta na sua carteira, se é um tipo de investimento com que você faz questão de tê-lo naquele momento, você pode comprar. Só que existem talvez outros fundos melhores ou outros fundos ou ativos mais atrativos no momento, que talvez estejam negociando num valor mais interessante. E por último, se
não houver essas opções, realmente você vai ter que pagar um pouco mais caro por um ativo que tem maior qualidade. É o mesmo caso do MXRF11, que dificilmente ele negocia abaixo do valor patrimonial. O KNCR também dificilmente negocia abaixo do valor patrimonial. Então são momentos únicos que tem na Bolsa de Valores. Um exemplo disso de uma empresa é a Engie. A Engie dificilmente negocia com desconto no valor da ação. Então você tem que ficar de olho para ver se você consegue esse desconto. Caso não, se mesmo assim ainda você faz questão de ter esse ativo, pode comprar que você não vai ter muito problema. Isso daqui a 10, 15 anos já vai ter te pagado em forma de dividendos, tá bom? Uma outra dúvida que a gente tem, ele diz: Gustavo, no caso dos fundos de investimento, é parecido com esses ETFs? Foi um vídeo que eu fiz explicando sobre os ETFs, que os ETFs são os Exchange Trade Fund, né, que são geralmente chamados de fundos de índice. Geralmente um ETF, o que ele faz? Ele pega um índice já construído e replica esse índice na carteira. Então, se eu tenho o Divo 11 ou o Divid 11, né, que isso aqui é o novo do Itaú agora, que foi do vídeo referente à pergunta, o que é esse Divid 11? Ele pega a carteira do IDIV, que é o índice que tem as ações mais pagadoras de dividendos na Bolsa de Valores, ele pega essa carteira teórica criada pela B3 e compra esses ativos nesse fundo. Aí você compra a cota desse ETF, você está investindo automaticamente em todas aquelas empresas que estão no índice. Então, o ETF ele vai praticamente agir conforme a curva de rentabilidade do índice. É a mesma coisa para quem quer investir nas ações do Ibovespa, mais negociados. Então você tem um ETF que replica aquele índice, o Ibovespa, que chama BOVA11. Então quando você compra o BOVA11, você geralmente está comprando o índice. Então o ETF chama fundo de índice, na maioria dos casos. Agora, pessoal, os fundos de investimento, eles podem ter uma flexibilidade melhor. Eu posso criar um fundo de investimento, eu falo um fundo do Gustavo, fundo Gustavão, né? O GUS 11. Eu posso comprar qualquer ativo. Eu posso, por exemplo, pegar os ativos da carteira do canal e criar um fundo sobre essas carteiras do canal. Então, você vai comprar a cota do meu fundo e eu vou geri-lo. Eu vou comprar as ações que eu quiser, eu vou investir em fundos imobiliários se eu quiser, eu vou colocar renda fixa se eu quiser. Então, ele age de acordo com o quê? Com umas regras que o próprio fundo cria. Então, tem fundos que negociam assim: esse fundo vai investir 20% do patrimônio em ações do exterior e 60% em fundos imobiliários e o restante vai colocar em renda fixa. Então, o fundo ele tem essa flexibilidade. O ETF não. O ETF geralmente vai replicar integralmente ali o que é o índice, tá bom? E por fim, a gente tem uma pergunta aqui capciosa. Eu sei que é sem maldade, mas é uma pergunta bastante interessante. Quem nunca se perguntou isso, tá? Vai ver. Qual o melhor fiagro do mercado para um investidor agressivo? Alto dividend yield, alta liquidez, alto patrimônio líquido e com um bom gestor. Pessoal, isso é uma das perguntas mais difíceis que tem de responder, porque um fundo que é agressivo, que tem um patrimônio líquido bom e que tem um bom gestor, a gente tem que garimpar bastante, tá? E o que vem na minha mente, que eu consigo pesquisar, claro que não é indicação de investimento, mas os que estão disponíveis lá nos sites para a gente poder dar uma analisada, eu sugiro que você estude o KNCA, tá? O KNCA é da Kinea, que é uma excelente, é uma das melhores gestoras que existem. Primeiro ponto tá aí, né? Então a gente já cumpriu aquele requisito dele. Depois a gente tem aqui alto patrimônio líquido. Então o KNCA eu acho que é o maior fundo agronegócio, o fundo de agro que a gente tem na Bolsa de Valores, com 2,2 bilhões em patrimônio líquido. Depois a gente tem aqui que ele pede alta liquidez. Ele também tem uma liquidez bastante interessante, tá? Então, 3,45 milhões de liquidez diária, não é qualquer fiagro ou qualquer fundo imobiliário que tem. Depois, o que falta aqui? Um alto dividendo, né? Então, geralmente, o dividend yield aqui nos últimos 12 meses está em média 12,9 a 13. Para investimentos em renda variável, isso é um dividendo alto, tá? Dividendos maiores que isso são extremamente mais arriscados e não vai cumprir os outros requisitos. Então não tem alto patrimônio líquido, ou não tem uma liquidez média diária interessante, ou o gestor é ruim. Então, tentando reunir todos esses quesitos, a gente tem o KNCA. Tá? O KNCA ele tem 2,2 bi, ele tem 66 mil cotistas, distribui R$1 por cota, né? Ele tem um spread que é CDI mais 5, então ele consegue cobrar dos seus devedores uma taxa bastante agressiva e interessante. Ele é IPCA mais 7,9, então é um fiagro, de certa forma,
em tese, seguro pela questão da gestão e patrimônio, e um FIAGRO agressivo porque ele está exposto ali a um pouco de IPCA e um pouco de CDI, então ele consegue aproveitar várias coisas do mercado ali, e o interessante também porque ele é seguro em tese. A maior parte do patrimônio dele. Então, o CRA que compõe a maior parte do patrimônio líquido todo compreende apenas 4,3%. Então, mesmo se esse maior FIAGRO der inadimplência, é só 4% da carteira do fundo que está prejudicada desses 2,2 bilhões. Então, essa diversificação também o torna interessante e seguro, fora na diversificação onde ele investe nos segmentos do agronegócio, ali, bioenergia, produção de insumos, proteína animal, citricultura, distribuição de insumos. Então, geralmente, a gente, quando vai buscar um FIAGRO para poder dar uma olhada, a gente vê todas essas perguntas que ele fez aí aqui para a gente poder criar o vídeo, tá, pessoal? Então aqui a gente finaliza, e se você realmente tem uma dúvida ali, deixa no comentário desse vídeo aqui que eu vou juntar todos os comentários, vou fazer um vídeo em cima, espero que você tenha gostado, e se você que comentou teve a sua dúvida sanada, deixa um comentário aqui também, vai ser bem interessante, tá bom, pessoal? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho, tá bom? Muito importante você ser um inscrito aqui pra gente crescer a nossa comunidade. Comente aqui sua dúvida, não esqueça que eu vou ter o maior prazer em poder atender você. Você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.